Porque hoje explodiu a informação a respeito do zagueiro Murilo, ele que deixou o clube em 2023 e o Corinthians acreditava que faria um dinheiro com a revenda dele, porque o Timão, em nota oficial, informou na ocasião que tinha mantido 10% dos direitos econômicos do Murilo, ou seja, ele sendo negociado pelo valor que o Nottingham Forest pede atualmente, de 80 milhões de libras, restariam 8 milhões de libras ao Corinthians. Seria uma arrecadação importante para que o clube atinja suas metas orçamentárias deste ano. Pois bem, uma varredura nos contratos do Corinthians deu conta de que, na realidade, o clube não tem 10% dos direitos econômicos do Murilo. O Corinthians tem 10% sobre o lucro da operação, no caso envolvendo o Nottingham Forest, que comprou o Murilo por 12 milhões de euros. Considerando que fosse vender por 20 milhões de euros, teria um lucro de 8 milhões. O Corinthians teria direito a 10% desses 8. Então ainda assim vai lucrar, mas vai lucrar muito menos do que poderia. O Corinthians, na ocasião, comunicou de maneira equivocada nas notas oficiais que tinha mantido 10% dos direitos econômicos do atleta. Não só isso, hoje dia de treino aberto do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava, destaque para Yuri Alberto e Mateuzinho trabalhando sem limitações. A gente vem comentando sobre essa informação no decorrer da semana. Os dois serão titulares do Corinthians no duelo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. E aí o Dorival vai ter que quebrar a cabeça para montar esse ataque do Corinthians, porque ele voltará a ter à disposição o trio Jim, Garro, Yuri e Memphis. Só jogaram 2 vezes desde a final do Campeonato Paulista. As 2 contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, o Corinthians venceu os 2 confrontos. Então, pela primeira vez no trabalho, talvez o Dorival consiga ter uma sequência com os 3 à disposição. E com o Guinegão no banco mostrando serviço, fez 3 gols nos últimos 4 jogos, também pinta como uma alternativa, mas é um Corinthians que promete se remodelar para essa próxima sequência de jogos, tendo como principal objetivo sair da luta contra o rebaixamento no Brasileirão e conquistar a Copa do Brasil, quem sabe. Só um comentário rápido, Fabiano, sobre a situação que você falou primeiro, aí do contrato do Murilo, que o Corinthians acaba lesado nesse sentido, vai lucrar menos do que normalmente lucraria, né? Se o contrato fosse o que foi passado ao torcedor, que foi dito anteriormente pela gestão do Duílio, repassado às próximas gestões, não é uma questão do Osmar Stabile, a gente deixa isso muito claro, mas é responsabilidade do Stabile a partir de agora revisitar todos os contratos e descobrir se existe problema ou alguma divergência nos outros contratos, né? E isso está sendo feito. Eu fiquei até... Óbvio que a gente investiga, tenta ir atrás das informações. Hoje eu mandei mensagem para uma fonte e eu falei, o Corinthians ainda tem 50% do Yuri Alberto só para garantir. E ela deu risada, falou, não, essa tá tranquilo. Mas vai saber, né, com essa sequência recente de informações. E o que me incomoda não é nem necessariamente os valores envolvidos, enfim, isso vai de cada um achar se tá certo ou não. Mas a falta de transparência, né? No caso do Pedro, o Corinthians fez uma operação de 5 milhões de euros que ninguém soube. Como que isso fica dessa forma, né? O corintiano quer saber da onde que vem 30 milhões de reais, para onde que foram esses 30 milhões de reais, enfim. São vários motivos para se questionar, né? E essa do Yuri Alberto, eu juro que eu fiquei razoavelmente preocupado. Eu fui atrás até do balanço financeiro do Corinthians, porque no balanço, por se tratar de ativos, o clube ele tem que discriminar. Mas muitas vezes essas coisas estão mal discriminadas no balanço, né? O Corinthians, sim, não vou dizer que mascara, mas não informa exatamente os valores. E aí eu fui dar uma olhada nos direitos econômicos que o Corinthians tem de cada atleta. O Yuri Alberto permanece com 50 pelo menos até o final de 2024, né, que o balanço atual diz respeito a 2024. E aí você tem outros jogadores que podem ser importantes, né? O Ranieri aqui eu tô vendo 70%, o Breno Bidon 90%, o Hugo Souza, o Corinthians tem 60%. Charles 100%. Os jogadores que o Corinthians tem 100% dos direitos, fica aí de curiosidade. Memphis Depay, José Martinez, Charles, Alex Santana, André Ramalho, Tinha do Igor Coronado, Palácios, que agora está emprestado, e só. Matheus Bidu, o Corinthians tem 20%. 20%? 20%. Tem gatilhos para comprar mais, mas por enquanto são 20%. O Memphis você falou aí 100%, mas é aquilo, né? A hora que o Memphis quiser ir embora, vai embora. É 100% entre aspas, sim, porque tá na cláusula do contrato. O Corinthians tem os direitos econômicos, mas no contrato de trabalho com o jogador consta que o Corinthians recebe os 100% e repassa 50% para ele, se for uma transferência internacional. Mas, por exemplo, se o Memphis decide sair do Corinthians, por que rescisão? Ele paga 5 milhões de euros. E leva embora esse 100% aí. Isso, exatamente. Entendi. E 5 milhões de euros pro Memphis é tranquilo. Ele paga sem grandes problemas. Outros aqui, Pedro Raul, 80% do Corinthians. Enfim, são muitos jogadores aí, mas acho que dos principais ativos, só o Bidon que acaba tendo um valor mais significativo, né?
E na base, ô Fabiane, já que a gente tá falando nesse assunto, o Corinthians tem porcentagens boas, os jovens, Desses na estão maioria? subindo agora, sim, na faixa de 70% e 80%. O Guinegão, o Corinthians tem 80%, renovou agora. R$50 milhões com venda de atleta. É bastante coisa. Sim, pô. Se não tivesse feito, o déficit teria sido de 900 milhões. Então, o Corinthians precisa tratar com muito carinho sua base e a gestão Augusto Melo não É que tratou. me parece, Fabiane, que vendas num mercado superfaturado, que é o do futebol brasileiro hoje, o futebol mundial hoje, melhor dizendo, são, assim, o único caminho do Corinthians. Pra conseguir, não vou dizer pagar a dívida, mas lidar com ela. A base é uma fábrica de ativos, né, Milhose? Sim. O valor potencial de uma base é inestimável. O Palmeiras, com 3 jogadores, fez 1 bilhão. Imagina o que seria 1 bilhão entrando no caixa do Corinthians Se o Corinthians hoje. consegue fazer isso, cara, Então. a estratégia do Corinthians pra conseguir sanar os problemas financeiros tem que passar prioritariamente pela base. Eu acho que passa pela base, pela renegociação dos naming rights do estádio Sim. e pela renegociação da dívida tributária, que hoje é de R$700 milhões e é o que sufoca o Corinthians. Porque aí você tem que vender, igual você falou, 350 milhões pra não pagar nem o que você deve de imposto. Exatamente. De juros. Exatamente. E a dívida só aumenta. O Corinthians vende e a dívida só aumenta. Era Sim. pra estar abaixando já. O primeiro passo pra você abaixar a dívida é você ficar um tempo com ela estagnada. Porque você... Menos do que pagou nesse último ciclo, não? Não. Não foi? Sobe. Subiu? Aham. Sobe, se eu não me engano, foram 230 nesse ano. Então Ah, sobe pra 400. Pro Corinthians manter a dívida no 0 a 0, paga R$400 milhões, quase meio bilhão. É assustador, né? Então acho que o primeiro passo seria você renegociar o naming rights, porque você renegociando, você elimina uma grande parte da sua dívida, 1/3, basicamente, que seria a quitação da arena. E ainda sobram cerca de R$150 milhões. A tributária, você renegocia, estabelece um número de parcelas. As dívidas cíveis e trabalhistas estão em processo de negociação no RCE. Então a estratégia está sendo feita.